canal Edmilson Molina aqui no YouTube para mais uma atividade do desafio de percursos do blog atividadescravas.blogspot.com.br. E a atividade de hoje é não dizer por dizer. Não dizer por dizer é uma brincadeira que eu fiz com ditados populares que são comuns, assim, eu acho que em quase todas as regiões do Brasil. Essa atividade, ela dá uma sequência à atividade anterior, né, que era o jogo das palavras, em que os usuários eram desafiados a dizer palavras aleatoriamente conforme havia algum estímulo, então eles tinham que associar uma palavra com a outra. Nessa atividade, ela tem um pouco da mesma lógica, mas a ideia é aprofundar um pouco mais e deixar ela um pouquinho mais complexa. Então, ao invés deles falarem uma palavra que vem à cabeça de acordo com uma outra palavra que eles ouçam, eles vão falar uma frase inteira que conclua um pensamento de um ditado popular. Então, o dizer não dizer por dizer. E a ideia é a gente aprofundar um pouco mais o sentido dos ditados populares que a gente costuma ouvir por aí. De que cada atividade que a gente desenvolve, o objetivo não é concluir a atividade em si, mas aproveitar o recurso que a atividade dá para que a gente possa abrir espaço para ouvir o que eles pensam e reforçar valores, reforçar ideias, reforçar comportamentos que venham a contribuir com um bom convívio social. Afinal de contas, é um serviço de convivência, né, e fortalecimento de vínculos. Então, em cima desse trabalho, com esse aprofundamento, a gente vai ter condições de ampliar, né, o repertório de conceitos, né, a partir de ditados populares. Vamos lá para o meu computador que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa armação toda. Então hoje nós vamos entrar no blog a partir do caderno de atividades, trabalhando a agressividade. Não dizer por dizer. Então a gente clica aqui. Ó, aqui é a atividade, né, para você imprimir, colocar na garrafa, no canal Garrafa PET e mandar para casa do usuário, naquele sistema da atividade remota. Lembrando, todas as atividades, todos os percursos, todas as atividades do blog podem ser feitas de forma remota. Algumas são individuais, e aí eles vão resolver sozinhos, e algumas que são coletivas, que dependeriam de outras pessoas, e como eles estão em isolamento, a sugestão é que a atividade seja feita com a família, e envolva-se a família dentro dessa atividade também, que é uma ótima oportunidade para todo mundo estar junto. Então eu clico aqui, não dizer por dizer ou dizendo por dizer. Era uma atividade, eu fiz uma adaptação para o caderno de atividades, então você tem duas maneiras de você trabalhar. Uma é você entrega uma frase qualquer para cada um ditado regional, uma frase de efeito. Ao ler a frase, ele complete a frase para o grupo. Então tem que ser como no jogo das palavras, leu, respondeu. Então é um processo rápido, você pode fazer essa atividade antes da que eu vou ensinar a partir do caderno de atividades. Então aqui a gente tem algumas sugestões. Bom, o objetivo, a partir de frases prontas, a pessoa desenvolve ideias coerentes e aprenda a manifestar sua opinião. Lembrando que o objetivo aqui é não pré-julgar e não ficar com medo do que as pessoas vão dizer ou vão pensar da sua ideia. Nós não vamos abrir um debate sobre o que cada um pensa, mas vamos expor o pensamento de cada um. Então, nessa primeira fase, depois que todo mundo falar, você pode abrir para que eles digam quais os argumentos que eles acharam que foram mais legais, as frases que tiveram mais efeitos, e abrir uma discussão para aproveitar o momento e amadurecer algumas questões. No caderno de atividades, a atividade é um pouco mais elaborada, como sempre. Hoje eu preparei uma animação para a gente discorrer sobre todas as frases que eu selecionei, porque todas têm um conteúdo muito interessante para a gente trabalhar. A atividade está aqui, essa que você vai receber no caderno em PDF. São várias frases, eu vou lendo elas de acordo com o que a gente for desenvolvendo, mas a dica aqui é o seguinte, você vai entregar essa lista para todo mundo e vai recortar os números para você sortear quem vai completar qual frase. Então você vai sortear os números, vai entregar os números para todos os participantes, vai até 20 participantes, porque tem 20 frases. Caso você tenha mais de 20 participantes, você pode imprimir duas listinhas de números. E aí você entrega um para cada um. Um por um, vai abrindo, ele abre, vê o número que ele retirou
e procura a frase que ele tem que responder. Então, vamos supor que alguém tenha tirado aí o número 3. Ele vai olhar. Quando um não quer, dois não brigam. Porque aí ele vai completar essa frase com o que vier na cabeça dele. Lembra que essa atividade ela vem depois do jogo das palavras, então eles já vão estar mais ou menos preparados para isso. A ideia é que seja uma frase de impacto e ele diga o que vem na mente. E aí, em cima do que ele disser, a gente vai conversar e vai opinar e vai amadurecer aquela conversa. Na minha lista aqui, eu fiz algumas respostas possíveis, né? Eu respondi de acordo com o que eu penso. Cada um vai responder de acordo com a sua própria realidade, com o seu próprio amadurecimento, ou com o seu próprio bom humor, porque a ideia é que a atividade seja divertida também. Mentira tem perna curta. A verdade sempre aparece. Então você pode dar esse exemplo para eles entenderem, que eles vão completar a frase com uma outra frase que conclua o sentido da frase desejada. Eu não fiz sorteio aqui, eu fiz na ordem a animação. Combinado não sai caro. É justo. Se combinado, dá sempre certo. É aquela ideia do contrato tácito, do combinado, do ser responsável com o que você combina. Vai funcionar porque a gente está falando a mesma língua. Quando um não quer, dois não brigam. Uma andorinha não faz verão. Eu peguei 2 ditados aí e juntei em um só. Quem perde a calma, perde a razão, a paciência e a estribeira. Se você perde a calma, você perde a razão. Esse é um fato. E a paciência e a estribeira. E aí você tem uma situação de conflitos. O nosso percurso aqui, trabalhar a agressividade, então são pertinentes as conversas que você pode desenvolver a partir de uma frase dessa. Saber ouvir também é com os olhos, porque o corpo fala. Qualidade, todo mundo tem. Ainda bem. Importante cada um saber das suas e a gente saber valorizar as qualidades uns dos outros. O que os outros pensam de mim é um problema da cabeça deles, porque elas não sabem o que se passa dentro da sua cabeça. Então, se elas pensam alguma coisa a seu respeito, é um problema da cabeça delas mesmo e a gente não deve ficar preocupado com isso. A gente deve se preocupar com as nossas atitudes, com as nossas falas, com a nossa responsabilidade, para que as pessoas tenham uma boa imagem da nossa pessoa. Agora, a gente não tem controle sobre o que as pessoas ouvem de outras pessoas, a gente não tem controle sobre os conceitos e os preconceitos que as pessoas têm em si dentro da sua formação. Então eu não tenho como ter domínio, nem controle e nem me subjugar em relação ao que as outras pessoas pensam de mim, sobre o que eu falo, sobre o que eu sou, sobre como eu ajo. Então vamos lá, sorteou mais um, saiu lá. Somos todos diferentes, para nossa sorte e individualidade. É um fato, somos todos diferentes. E precisamos valorizar as nossas diferenças, porque isso nos faz humanos, assim como uma digital, assim como o corpo, assim como as qualidades, as dificuldades. Então a nossa individualidade se faz a partir das nossas diferenças. As nossas amizades e as nossas relações se fazem a partir das nossas semelhanças. Então é claro que você vai ter mais amizade, mais afinidade com pessoas que pensam e agem como você. Mas isso não quer dizer que você não possa conviver com pessoas que pensam e agem diferente de você, desde que não extrapole as questões de respeito, de educação e o que é mais importante para a nossa convivência. Gentileza gera gentileza. Falta de educação é estupidez. Todo mundo pode ser educado e todo mundo pode ser gentil. E quando você é gentil com alguém, essa pessoa tende a ser gentil com mais alguém. Essa é a ideia da frase, gentileza gera gentileza. E a gentileza está no quê? Está na educação, na polidez, né? Na maneira como você contribui, na maneira como você age, na maneira até como você faz uma crítica de maneira gentil, sem querer ofender, mas tentando contribuir com quem está tendo alguma dificuldade. Opiniões se respeitam, mas trocamos sem problemas. Tanto a gente troca de opinião individualmente, eu posso hoje pensar isso e amanhã pensar de forma diferente, depois de receber informações novas sobre o assunto, como eu posso trocar de opinião com outras pessoas. O que você pensa sobre isso? Eu penso isso, isso, isso. E você? Eu penso isso, isso, isso. E concluir a conversa sem que nenhum dos dois mude de opinião, mas eles troquem opinião, eles vão saber uma opinião do outro. E isso não interfere na relação. Não quer dizer que porque nós temos opiniões diferentes, nós não podemos ser amigos, não podemos ser companheiros, não podemos trabalhar juntos. Está dentro das diferenças. Palavras também agridem. Línguas
também ferem. Então, lembrar que violência não é só atitude física, né? A maneira como você fala, o tom de voz que você usa, né? O que você diz pode magoar, pode machucar, pode ofender. Então, as palavras também agridem, né? Não é só a atitude física. Dentro do percurso trabalhando a agressividade, é mais um conceito para a gente aproveitar aí o momento e aprofundar essa questão. Errar é humano, mas assumir o erro é responsabilidade. Então a gente tem, quando eu questiono nos cursos que eu dou, o que é ser responsável? Todo mundo fala, é cumprir compromisso, é cuidar do material. A única coisa que as pessoas normalmente não falam é assumir os próprios erros. Você é responsável pelo que você faz de certo, mas você também é responsável pelo que você fez de errado. E você deve assumir o seu erro, né? E quando você assume o seu erro, você está sendo responsável. Então, errar é humano, mas assumir o erro é responsabilidade. Perdoar é um recomeço para nunca perder ninguém. Jesus Cristo falava assim, perguntaram para ele, quantas vezes eu devo perdoar? Ele, 7.000, alguma coisa assim. A gente deve perdoar sempre, porque manter as relações é o mais importante, do que manter rancor, do que manter inimizades, do que romper com os relacionamentos. Então, se você perdoa, você resgata esse relacionamento para nunca perder ninguém. Ah, mas e aí? Eu vou sempre perdoar e a pessoa sempre vai fazer errado? Não, existe limite também, né? Então pode chegar num momento em que você não esteja mais disposto àquela pessoa para que ela fique cometendo o mesmo erro com você. É a hora que você se afasta, né, e faz com que a pessoa pense o que ela perdeu, né? Por que ela perdeu? E se um dia ela vier atrás e pedir perdão, né, e lembrar que perdão e desculpa é meio que diferente, né? Desculpa você pede quando você esbarra, perdão você pede quando você pisa na bola. As regras são para todos. Se não fossem, não seriam regras. Não é assim? Né? Se nós temos um grupo e temos regras, é para que todos cumpram. Senão não era uma regra, né? Senão seria uma exceção e não uma regra. Regras institucionais, né? As normas da escola, as normas do serviço, as leis do município, as leis do estado, as leis federais, a Constituição. Tudo são leis e todas são para todos. Se todos seguem as regras e as leis, nós temos lá o combinado não sai caro. Voltamos lá no começo da lista. Assumir um erro é maturidade e respeito com todos os suspeitos. Ai, por que isso? Porque se você assume que o erro foi seu, a culpa não cai em ninguém, né? Então você está respeitando as pessoas para que elas não sejam colocadas em situação de suspeitos em relação a uma coisa que foi você que fez. Não me toque se eu não permitir. Meu corpo é só meu. Também tem a ver com a questão da agressividade, que às vezes é espontânea dentro de um grupo de crianças e adolescentes. Então, às vezes, o importante é eu saber que eu não devo tocar ninguém sem que haja uma permissão para isso. Então, um empurrão, um cutucão, pode ser o início, o estopim de uma briga, de um desentendimento. Então, se todos respeitarem essa regrinha de não tocar ninguém e só permitir que te toquem quem você quer, a gente tem aí um contrato, um combinado não sai caro mais uma vez. A paz é o princípio do que chamamos de humanidade. Então, a gente pode dizer que nós somos uma humanidade a partir do momento que nós adquirimos a capacidade de resolver os problemas e os conflitos a partir do diálogo. Isso caracteriza a condição de humanidade. É uma condição de convivência social. Agora eu vou lá para o meu álbum de figurinha, colar mais essa figurinha e avançando para o meu troféu e o desbloqueio do meu selo de conquistas desbloqueadas. Aí, pessoal, eu olhando para o meu álbum de figurinhas, eu acabei de descobrir que eu gravei uma atividade antes da outra, né? A atividade que eu tinha que gravar hoje, na sequência, era o rir de si mesmo. Eu achei que essa atividade era a próxima. Então, já que eu realizei essa e eu tenho a flexibilidade do meu álbum de figurinhas, eu vou colar essa aqui, vou voltar e gravar a outra e depois eu colo a figurinha que ficou faltando. Não tem problema, lembre-se, precisamos ser flexíveis e adaptarmos às nossas realidades. Então, por hoje fica assim, vai ficar um buraquinho aqui, mas eu volto para preencher ele no próximo vídeo. Até a próxima!